Hoje, vamos dar uma olhada em uma das histórias mais importantes e, olha, mais poderosas da tradição judaico-cristã. É sobre o momento em que Deus firma uma aliança, um pacto, com um homem chamado Abrão. É uma narrativa que fala de fé, de dúvida e de uma promessa que é simplesmente gigante. E a questão principal que essa história levanta é essa: como é que se formaliza um acordo com o divino? A resposta, a gente vai ver, envolve um ritual bem antigo, uma prova de fé daquelas e uma garantia celestial que ia ecoar por milênios. Então, vamos entender como essa aliança tão extraordinária foi selada? Bom, tudo começa com um diálogo entre o céu e a terra. De um lado, Deus, que aparece para Abrão numa visão, e do outro, Abrão, um homem que, apesar de toda a sua fé, está lidando com uma angústia muito humana, muito real. A história já abre com essa promessa incrível. Deus se apresenta como um escudo, um protetor e promete uma recompensa enorme. É uma abertura e tanto, né? Mas a reação de Abrão rapidamente traz a conversa de volta para sua realidade, que era bem mais imediata e, na verdade, dolorosa. E tá aí a dúvida de Abrão, dita de forma bem direta. Ele basicamente pergunta: de que adianta tudo isso se o meu maior sonho, a minha maior necessidade, ainda não aconteceu? Ele não tinha um herdeiro para levar seu nome e sua herança adiante. E o problema era bem concreto. Naquela cultura, sem um filho biológico, toda a sua riqueza, todo o seu legado ia passar para o seu servo de maior confiança, um homem chamado Eliezer de Damasco. Era uma solução prática, claro, mas não era a continuação da sua linhagem. A resposta de Deus para essa dúvida não é só uma palavra de conforto, não. É uma demonstração, um desafio que vai testar os limites da fé de Abrão e expandir a visão dele de uma forma que ele nem imaginava. E essa resposta divina nossa, é muito visual, muito poética. Deus leva Abrão para fora, sob o céu da noite, e usa a imensidão do universo como uma metáfora. Ele não só diz, ele mostra o tamanho da promessa. É um convite para Abrão tirar os olhos da sua realidade limitada e acreditar no impossível. Incontáveis. Essa única palavra resume a dimensão da promessa. Não era só um filho, era uma nação, uma descendência tão grande que seria impossível de contar, assim como as estrelas no céu. E aqui chegamos ao ponto-chave. Diante de uma promessa que desafiava toda a lógica, toda a realidade, Abrão acreditou. E o texto diz que esse ato de fé foi creditado a ele como justiça. Esse é um momento teológico de um peso enorme, que estabelece a ideia de que a fé, a confiança em Deus, é o que, no fundo, alinha uma pessoa com o divino. Mas a história não acaba aí. Abrão, querendo uma certeza, pede um sinal. E a resposta de Deus vem com instruções para uma cerimônia bem antiga e solene. Um ritual que, para nós, hoje pode parecer estranho, mas que tinha um significado muito profundo. Então, Abrão segue as instruções à risca, preparando essa cerimônia. Ele traz os animais certos, uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos, e também uma rola e um pombinho. Aí ele corta os animais maiores ao meio e coloca as metades uma de frente para a outra, criando um tipo de corredor. Ele até fica de guarda, espantando as aves de rapina. Cada passo era um ato de obediência, de preparação para o que estava por vir. Conforme a noite vai caindo, o tom da narrativa muda bastante. Um sono profundo e uma escuridão assustadora tomam conta de Abrão. É nesse momento de vulnerabilidade que ele recebe uma visão do futuro. E é uma profecia com um tom bem sombrio. Esta imagem de trevas densas é muito forte. Não é um sonho tranquilo, sabe? É uma experiência de pavor, de mistério, que vem antes de uma revelação divina muito séria. A promessa tinha um futuro, mas o caminho até ele não seria nada fácil. E a profecia é bem específica. Os descendentes de Abrão se tornariam estrangeiros e seriam escravizados por 400 anos. Mas a profecia também trazia esperança. A nação que os escravizasse seria julgada por Deus, e o seu povo sairia de lá livre, com muitas riquezas, e voltaria para essa mesma terra na 4ª geração. Em meio a essa visão meio pesada do futuro da sua descendência, Abrão recebe uma promessa pessoal, um consolo. Ele não viveria para ver essa dificuldade toda. A sua própria vida terminaria em paz, numa velhice feliz.
E agora a gente chega ao clímax. Com Abrão ainda nesse sono profundo e todo o cenário do ritual montado, acontece o evento sobrenatural que finalmente sela o pacto entre ele e Deus. De repente, acontece algo sobrenatural. Uma representação da presença de Deus, simbolizada por um forno soltando fumaça e uma tocha de fogo, passa por aquele corredor formado pelas metades dos animais. Esse era o ato final, a assinatura divina no contrato. O que a gente viu aqui foi a celebração de uma aliança. No mundo antigo, esse era o jeito mais sério de se fechar um acordo. Ao passar entre os animais, quem fazia o juramento estava basicamente dizendo que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar este pacto. Só que aqui, quem passa é Deus, assumindo toda a responsabilidade pela promessa. Com a aliança selada, os termos são declarados de forma bem clara. A promessa não é só sobre descendentes, mas também sobre um lugar. Uma terra imensa, com fronteiras que iam do rio do Egito até o grande rio Eufrates. E essa terra não estava vazia. O texto faz questão de listar os povos que moravam lá na época: queneus, quenezeus, hititas, amorreus e vários outros. Isso adiciona um contexto histórico e mostra a dimensão do que estava sendo prometido, já indicando que o futuro dos descendentes de Abrão seria complexo. E assim a gente termina com essa reflexão. A história de Gênesis 15 nos deixa com uma fé que foi recompensada e uma aliança que foi selada. Mas também nos deixa com uma profecia de um longo período de sofrimento antes que tudo se cumprisse. Isso faz a gente pensar: o que significa ter fé numa promessa cujo cumprimento total está a séculos de distância, passando por um vale de escuridão? É uma pergunta sobre tempo, sofrimento e sobre a natureza da esperança.